E aí, como é que tá? Bom demais? Hoje eu não tô no monte, né? Hoje eu não tô num lugar que tem uma visão muito bonita, privilegiada. Eu tô dentro do meu quarto, né? Eu tô gravando aqui porque nem toda vez eu vou conseguir gravar em um lugar top. Próximo vídeo, talvez, eu tô pensando aqui, talvez eu grave em um lugar bem da hora pra gravar. Aí eu desliguei as luzes, deixei só uma luzinha aqui, porque se eu ligar a luz e deixar o quarto claro, porque tá de dia, vai aparecer a bagunça aqui do quarto. E aí a minha mulher me quebra no meio. Aí não tem como eu deixar aparecendo. E olha que eu tô de férias, viu? Preguiça é pecado. Eu sei disso. Bom, Deus tá no controle de toda a situação, Deus tá no controle da nossa vida, e essa é uma frase que a gente sempre escuta, principalmente quando a gente tá passando por algum problema que não tem como, que não depende da gente resolver, que sai do nosso controle, né, para poder resolver e tal. E é uma frase que é muito difícil de ser escutado, porque você confiar, você descansar em Deus, sendo que você às vezes está ansioso para receber alguma coisa ou tá passando por realmente um problema muito difícil, é muito complicado você descansar. Há uns anos atrás, contando aqui um breve testemunho, durante a pandemia, a gente fugiu muito ali de pegar o Covid, porque minha mãe sempre teve alguns problemas de saúde, poderiam ser agravados se caso ela pegasse o Covid. Só que não tem como, era uma pandemia, todo mundo estava pegando e tal, e quase no final da pandemia ali, a gente acabou sendo contaminado pelo Covid. E como a minha mãe já tinha muito medo, a gente ficou bastante preocupado, e bom, não teve muito como, e assim, consequentemente, ela pegou o Covid também, e é o que já era se esperado, ela foi quem ficou pior de nós aqui, tudo dentro de casa aqui, tanto eu, tanto meu pai, na época eu não era casado ainda, ela foi a que ficou pior, ela ficou internada, a saturação dela desceu muito, eu não lembro se pra ficar ruim é descer ou subir, mas eu acho que era descer, a saturação dela tava bem fraca, acho que ela foi não sei quantos por cento de pulmão tomado pelo Covid, e aí, cara, a gente ficou angustiado na época, porque ela ficou internada no hospital e o caso dela cada vez piorava, ela chegou a ir pra UPA, da UPA ela subiu pra Santa Casa e assim, na época tava muito difícil, era muita pessoa morrendo, a pessoa ela ia às vezes pra UPA de um jeito, subia pra Santa Casa, ia pra uma UTI, CTI, poucos dias depois a pessoa falecia, porque o Covid estava muito forte, algumas pessoas tinham problema de saúde e ele acabava agravando esse problema de saúde. Então quando a minha mãe subiu pra Santa Casa, que é onde ela realmente ia ficar lá internada durante algum tempo, a gente ficava apavorado, a gente ficava desesperado. E por que eu digo que fugiu do nosso controle? Porque a gente não podia visitar ela, a gente não podia entrar dentro do hospital, a gente não podia estar lá, a gente não podia ficar ao lado dela, estar junto com ela, por mais que era uma coisa que dependia dos médicos, dependia da saúde dela e reagia aos medicamentos e tudo mais, é melhor quando você tá do lado da pessoa ali. Então pensa, eu e meu pai aqui em casa agoniado, minha irmã na casa dela agoniada, porque a única notícia que a gente tinha dela é pelo WhatsApp, e às vezes ela mandava umas mensagens, então a gente ficava preocupado. Só que a gente não tinha como a gente ir lá, a gente não tinha como abraçar ela, ou seja, fugiu do nosso controle, fugiu daquilo que a gente podia fazer. E aí o que nos restou era o quê? Era orar e realmente confiar que Deus estava no controle de toda a situação. Mas como eu disse, é muito complicado, é difícil, porque você vê às vezes as coisas acontecendo, você vê às vezes a situação piorando e aí te dá desespero, te dá uma ansiedade. Eu luto contra problemas de ansiedade, eu sei muito bem o que é isso. Mas aí quando você vai para Bíblia, você vê que Deus sempre mostra isso pra gente. No livro de Êxodo, quando Deus tira o povo da terra do Egito ali, onde eles estavam vivendo um período quase de escravidão, né, bem dizer, trabalhando e tal, e Deus tira eles daquele lugar, durante o percurso deles no deserto, porque Deus vai lá, manda as pragas, tira aquele povo da terra do Egito. Durante o trajeto deles até a terra prometida, né, Deus estava mostrando para aquele povo o tempo inteiro o quanto ele estava no controle da situação, sabe? Deus mandava nuvem para eles não sentir calor, fazia a água brotar da rocha para eles beber, fazia maná descer do céu. Então, sim, mesmo eles vivendo num período ali de deserto, que para nós hoje em dia deserto é um momento de dificuldade, nada faltava para aquele povo. Eles estavam vivendo a melhor vida que eles tinham no deserto. Teve até um momento, eu vou até pegar a Bíblia aqui e conferir qual o texto que é. Tá difícil aqui, acho que eu preciso ler mais a Bíblia, viu? Aqui em Êxodo 17, versículo 8, fala sobre a guerra contra os amalequitas. Quando o povo de Israel estava lá no deserto, em Refidim, e os amalequitas vieram e atacaram os israelitas. Então, eles foram e atacaram o povo de Israel. E aí Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós, contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso,
isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam, porém quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Nesse texto aqui, Deus mostra muito fortemente para esse povo quanto ele estava no controle daquela situação, porque quando Moisés estava com braços levantados, com o bastão de Deus ali, eles estavam vencendo a guerra, mas quando ele abaixava os braços, quem vencia eram os amalequitas, ou seja, o que estava fazendo eles vencer aquela guerra não era a força do exército de Israel que estava ali com Josué, que estava ali batalhando, e sim Deus que estava guardando eles. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, mas por que com os braços levantados? Braços levantados para mim sempre foi quando você vê em filme, quando alguém saca alguma arma para a pessoa levanta a mão, é sempre um sinal de rendição, sabe? Ali era o povo de Israel se rendendo ou entregando aquele problema, aquela dificuldade nas mãos de Deus, porque é Deus que cuida de nós, sabe? Então, esse texto mostra muito bem que enquanto Moisés estava ali se rendendo, Moisés representava o povo, Moisés era um líder para o povo, eles estavam vencendo a guerra, mas quando Moisés cansava os braços e descia os braços, você pode levar aí para talvez tentar fazer na própria força do seu braço, talvez, é só uma interpretação bíblica, eu não sei, mas enquanto ele estava com a mão levantada, o povo vencia, por quê? Eles estavam se rendendo a Deus e entregando o poder, né, a guerra, a luta na mão de Deus, ou seja, Deus está no controle, Deus estava no controle, e era tudo isso que Deus queria ensinar para aquele povo. A questão é que, como aquele povo, a gente é muito difícil muitas das vezes, porque quando aparece algum tipo de problema, a gente se esquece de tudo que Deus já fez para tirar a gente da terra do Egito, tudo que Deus faz para guardar a gente. Pensa, a gente passa por tanto problema de dificuldade, mas mesmo assim Deus continua guardando e segurando a gente e ajudando a gente a passar por esse caminho. Só que o que a gente faz muitas das vezes é questionar Deus, é colocar a culpa em Deus, e ao invés de realmente confiar em Deus e acreditar que ele está no controle de toda a situação. Veja, o Deus que tirou o povo da terra do Egito estava com eles ali durante o caminho. O mesmo Deus que tirou eu e você da terra do Egito, da escravidão do mundo, é o mesmo Deus que continua nos guardando até hoje. Então, assim, Deus está no controle, sabe? Descansa em Deus. É difícil? É. Tem até uma música que fala isso, né? Aquieta minha alma. Eu não vou cantar. Aliás, já cantei, né? Eu tô com um pouco de vergonha agora. Mas que fala um pouco sobre isso, que pra gente aquietar o nosso coração. Então, assim, Deus guarda. Deus guarda, Deus tem um controle de toda a situação da nossa vida. É difícil? É muito difícil. Se a gente pudesse, a gente resolvia tudo do nosso jeito, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele tá no controle de toda a situação e da nossa vida. Amém? Esse é um vídeo bem simples, é um vídeo bem gravado bem por rumo, mas eu tava com vontade de gravar porque eu quero gravar mais vídeo e tal, tá? Eu quero tentar focar mais aí e postar mais vídeos mais recorrentes, pelo menos um por semana, 2 por semana. Não sei, acho que dá certo pra gravar. Beleza? Mande pros seus amigos que talvez estão passando por algum tipo de problema e estão com dificuldade de acreditar que Deus está no controle. Deus está no controle, tá? Pode ficar tranquilo, Deus sabe o que faz. A última palavra sempre é dele. Amém? Deus abençoe e é isso.